Dizem que a curiosidade matou o gato. Se realmente matou, eu não sei. Mas a mim, quase paguei com a vida pela minha curiosidade. Olá, sou Mariana e vou contar o relato para o seu canal, Ellen, que me aconteceu no ano de 2022 e quase me custou a vida. Sou nascida e criada em São Paulo, porém, meus avós paternos são do interiorzinho de Minas Gerais e, embora eu não tenha muito contato com eles durante o ano todo, eu amo passar as férias lá desde criança. Sempre foi assim. E no ano de 2022, as férias dos meus pais caíram na quaresma e eu não estava trabalhando. E também não fiz questão, porque eu não perderia 20 dias no paraíso por nada deste mundo. Chegamos na roça da avó Matilde por volta das 10 horas da manhã. Estava um dia lindo. Na entrada, já reencontrei meus primos Marcelo e sua irmã Marcele. Sempre que nos encontramos é uma alegria sem fim. Eu morro de saudade deles, porém não consigo ir muito para lá, porque eu dependo dos meus pais. E como eles trabalham muito, só conseguimos fazer isso em datas comemorativas como Natal, Ano Novo ou nas férias de ambos. Chegamos lá já na hora do almoço, porque o pessoal da roça almoça cedo. Abracei a todos, almoçamos aquela comida deliciosa da vovó e eu nem me importei com o cansaço. Já fui logo me juntando aos meus primos para começarmos as nossas aventuras. Quem me vê falando assim, Ellen, acha que eu tenho 10, 11 anos de idade. Mas não, tenho 23, mas quando eu chego lá, é como se a infância não tivesse passado. Sempre brincamos, vamos aos mesmos lugares que íamos quando crianças e rimos muito. À noite, sempre nos sentamos ao redor de uma fogueira para contar histórias e casos de assombração, e nesta noite não foi diferente. A tarde passou tão rápido que nem vi. Quando me dei conta, a noite já havia chegado. Sentamos ao redor da fogueira que o tio Manuel fez e faz todas as vezes que vamos para lá. Assamos batata doce, banana e carne na brasa enquanto ouvíamos as histórias. E eu me lembro bem que nesta noite, uma das histórias era da vizinhança e do cotidiano. Eu perguntei para a avó Matilde: Vó, tem alguma história de assombração? O sítio não é assombrado, mas de vez em quando, Ellen, acontece alguma coisa por lá. São coisas tão esporádicas que não dá para dizer que lá é um local assombrado. Mas na quaresma sempre acontecem coisas ao redor e todos da vizinhança são cautelosos quanto a estes assuntos. Por exemplo, em uma localidade lá, depois das 18 horas, ninguém mais abre a porta ou atende algum chamado externo. Quando eu perguntei das assombrações, minha avó sorriu carinhosamente e me disse que não tinha histórias, mas que era para, se por acaso ouvirmos algum barulho durante a noite, principalmente barulhos de ossos batendo ao redor da casa, não era para levantar e verificar o que estava acontecendo de forma alguma. Porque durante a quaresma, ali aparece o corpo seco. Não é todas as quaresmas que ele aparece, mas em algumas delas, ele sempre dava o ar da graça. Ali nunca ouvi falar que aparecia lobisomem, mula sem cabeça, nada disso. Mas o corpo seco que o pessoal dizia era de um senhor que viveu há muitas décadas atrás por ali e depois de sua morte começou a aparecer esse ser ali nas redondezas e aparecia sempre em época de quaresma e somente na quaresma. Apesar de eu nunca ter visto nada, sempre respeitei, porque os meus pais me ensinaram assim. A minha mãe, sendo uma mulher criada na cidade, aprendeu com os costumes do meu pai a gostar e respeitar. E assim ela nos ensinou, a mim e aos meus 2 irmãos mais novos. E seguimos aprendendo e respeitando sempre.
Pois bem, minha avó disse exatamente assim: olha, se vocês ouvirem algum barulho do lado de fora da casa parecendo ossos batendo, não se atrevam a levantar para olhar. Há mais de 50 anos atrás morreu um senhor que morava aqui nessas bandas. Eu não conheci, mas eu lembro que papai dizia muito bem que ele era um homem muito ruim. E quando ele morreu, virou o corpo seco. Eu não lembro bem quais foram as atrocidades que ele cometeu em vida, mas eu não me esqueço de papai dizendo que ele morreu, virou o corpo seco e aparecia de vez em quando nas quaresmas. E dizia sempre assim: não olhe nunca, porque mesmo você estando no escuro, ele consegue perceber quem olha para ele. E ele é vingativo. Ele sempre castiga quem se atreve a olhar para ele. Eu sabia que a minha avó não estava brincando, porque ela não brincaria com essas coisas. Ela não brincaria com um assunto tão sério. Ficamos ali meio sem graça e depois de alguns minutos de silêncio, retomamos o assunto com outro tema. Mas aquilo não saiu de minha cabeça. Às 10 horas da noite nos recolhemos para descansar, porque havia sido um dia exaustivo. Caí na cama e dormi feito uma pedra. Não ouvi nada e acordei no dia seguinte com um cheiro gostoso de café sendo passado por minha avó em seu fogão de lenha. Levantamos, tomamos aquele café delicioso e mais uma vez meus primos e eu saímos para nossas aventuras pelos terrenos de minha avó. Saímos a cavalo e fomos longe num povoado e ficamos lá um pouco de tempo. Tomamos um sorvete e voltamos para casa antes do almoço, porque se tinha uma coisa que deixava minha avó triste era perdermos a hora do almoço em família. E isso era imperdoável. Ellen, uma semana ali e foi tudo muito tranquilo. E eu já nem lembrava mais das recomendações de minha avó. Na 8ª noite que estávamos ali, depois de um dia muito gostoso, fomos dormir. E por alguma razão que eu não conseguia entender, apesar de ter sido um dia cansativo, pois fomos pescar pela manhã e depois do almoço ajudei minha avó a fazer bolos e doces, eu não conseguia dormir. Já se passava da meia-noite. Eu virava de um lado para o outro e o sono não vinha. Por volta das 2:30 da madrugada, eu comecei a ouvir um barulho longe e eu já estava acostumada com o barulho dos bichos do sítio. Eu me lembro que antes de começar este barulho específico, os grilos e as corujas e também sapos que estavam cantando e coachando silenciaram-se totalmente. Era um silêncio perturbador e em seguida eu comecei a ouvir um barulho de algo batendo, como se estivesse rolando. Era um barulho longe que vinha se aproximando. Eu comecei a sentir o meu coração bater na boca e naquela hora eu lembrei do que a minha avó disse na primeira noite que chegamos. Imediatamente a imagem do corpo seco veio à minha mente. Eu peguei o celular para procurar uma imagem que se assemelhasse ao que a minha avó havia dito. E pelo barulho que eu ouvia, a dedução era que realmente aquilo era o que ela havia dito para nós. Eu sabia que eu não poderia levantar naquele momento, mas a curiosidade que mora em mim gritou muito mais alto e eu pensei: bom, eu estou dentro de casa, portas e janelas de madeira. Eu não preciso abrir, basta eu achar uma brechinha e olhar por ela. Quero deixar claro que eu não fiz isso por deboche, desrespeito ou afronta, mas única e exclusivamente pela curiosidade que habita em mim. E naquele momento, ela era extremamente maior do que qualquer outra coisa. Eu fiquei quieta ali, ouvindo o barulho vindo de longe, e quando ele se aproximou mais da casa, eu sabia exatamente onde eu acharia a tal brecha que eu precisava para observar o que era. Era na cozinha, porque lá tem 2 portas, uma normal, inteira, e uma outra na lateral da cozinha, que são de 2 folhas, que abre uma em cima e outra na parte de baixo. E entre elas existe um vão de mais ou menos, acho que 1 centímetro,
E isso, na minha mente, seria o suficiente para eu ver qualquer coisa do lado de fora. Levantei e fui para lá. E eu estava exatamente ali, num espaço onde eu conseguiria visualizar o quintal. As luzes lá têm sensores de presença. Se algo passasse por ali, elas se acenderiam e eu conseguiria ver, matar a minha curiosidade. Era simples assim. Então, mesmo que ele passasse por lá, eu me posicionaria na frente da porta, ficaria esperando, veria e acabou. Simples assim na minha cabeça, né? Depois de uns 3, 4 minutos que eu estava ali, o barulho veio se intensificando e a essa altura o meu coração já estava quase saltando pela boca. Eu tremia igual um bambu verde. Algo me dizia para eu não ficar ali, mas a minha curiosidade não me deixava sair sem ver o que era que passaria no fundo do quintal. Alguns segundos depois, as luzes se acenderam enquanto o barulho vinha aumentando e eu já estava ali, posicionada no local estratégico onde não precisaria me mover para ver o que passaria. Pois bem, Ellen, aquele barulho veio se aproximando e quando ele passou exatamente diante da porta, ele parou. E quando ele parou, meu coração gelou junto. E com o meu coração, o meu corpo foi congelando. Eu me sentia paralisada na medida em que ele se aproximava da porta. A sensação de que eu tinha é que ele realmente sabia que eu estava ali e eu já não conseguia correr nem chamar por ajuda. Eu só consigo me lembrar dele vindo em direção à porta com as mãos estendidas e o que eu via era humanamente impossível de se ver, de se descrever. Era uma imagem surreal. A última lembrança que tenho é dele encostando na porta. Eu desmaiei e só acordei no dia seguinte. Aí é que entra o peso da minha curiosidade. Eu não conseguia mover o meu corpo. Eu estava imóvel e com muita dificuldade eu abri os meus olhos. Me levantei da cama, sendo observada por minha mãe, meu pai e minha avó. Porém, eu não conseguia falar. Parecia que eu havia sofrido um AVC. Eu chorava, me debatia, mas não conseguia conversar. Meus pais, conhecendo a filha curiosa que eles têm, já haviam meio que deduzido o que havia acontecido, mas não tocaram em uma palavra sequer. Peguei o telefone e digitei o que havia acontecido, e na hora que leram, a minha avó chorou muito. Pediu para os meus pais se arrumarem e me arrumar, que ela nos levaria até a Dona Amélia. Dona Amélia é uma senhora já bem idosa, uma anciã ali no local, uma benzedeira. Minha avó dizia que lá talvez conseguiríamos reverter a situação. Nos dirigimos para o sítiozinho de Dona Amélia e quando chegamos lá, ela estava sentada no quintal debulhando feijão. Me lembro disso como se estivesse acontecendo agora. Meus pais me ampararam. Eu, andando com muita dificuldade, entramos e chegamos à presença dela. Ela estava ao lado de uma mesinha preparada na varanda com um terço, alguns ramos de erva, um copo com água e um livro com orações. E ela nos disse, quando chegamos, que ela já nos aguardava. Ela nos recebeu com um semblante muito calmo. Havia muita serenidade naquele olhar. Ela disse aos meus pais que já sabia mais ou menos o que havia acontecido, porque no mesmo momento em que algo acontecia ao redor, ela foi acordada pela madrugada por um espírito de luz que dizia a ela que ela teria trabalho, e um trabalho desafiador no dia seguinte, e que era para ela se preparar. Dona Amélia era antiga ali no local. Ela benzeu todos os filhos da minha avó, e quando éramos crianças, quando íamos visitar nossos avós, os meus pais nos levavam até lá para sermos benzidos por ela também, e ela se lembrava de mim.
Meus pais contaram a ela o que havia acontecido e ela tranquilamente pegou o livro de orações, o seu terço, as ervas que estavam do lado e a água e começou a me benzer e cantar umas canções religiosas. Depois ela me fez tomar a água que estava naquele copo. Macerou algumas ervas, colocou num paninho, fez uma espécie de patuá e colocou no meu pescoço junto a um colar que ela mesma fez de tiras de tecido. E ela disse o seguinte para os meus pais: volte com ela mais 2 vezes para completar o benzimento. Essa menina só não está morta porque o que ela fez não foi por desrespeito, e sim por curiosidade. Só que a curiosidade dela é um preço alto a se pagar durante 1 ano. Meu pai perguntou o que ela estava dizendo com aquilo e ela disse: exatamente o que você está pensando. Durante 1 ano ela não vai conversar, ela não conseguirá dizer uma palavra sequer. Após 1 ano, ela voltará a falar normalmente e neste prazo de 1 ano ela vai usar esse patuá sem tirar do pescoço nem mesmo para se banhar. Em 1 ano, ele se desfará do pescoço dela e no momento em que ele se desfizer, ela voltará a falar normalmente. E que você não faça mais isso, menina. Que você se lembre do que aconteceu hoje e não repita essa estupidez, porque era para ela não estar viva aqui. E está pela misericórdia de Deus. Isso é só um alerta para ela e que sirva também de alerta para os outros. Ela viu o corpo seco e ele percebeu e foi até ela. Vocês a encontrariam sem vida pela manhã, mas houve uma interferência do bem maior que veio em seu socorro. Por isso, algo pior não aconteceu. Eu nem preciso falar que o restante das férias não foi tão bom assim, né? Porque eu não conseguia conversar e todos ficaram consternados com a minha situação, mas confiantes de que tudo ficaria bem no tempo estipulado por Dona Amélia e só nos restaria aguardar. Tentamos agir da forma mais natural possível. Eu precisei voltar na casa dessa senhora mais 2 vezes para completar os benzimentos. E voltando para casa, os meus pais me levaram a um neurologista e explicou que eu parei de conversar sem nenhuma explicação plausível. Mas o meu pai não ousou dizer a ele o que realmente havia acontecido. Fizemos todos os exames neurológicos e nada aparentava a normalidade. Meus exames estavam completamente normais e os médicos não tinham nenhuma explicação. Mas nós já sabíamos o que estava acontecendo. Neste prazo de 1 ano do que havia acontecido, eu fiquei em casa, não saí para lugar nenhum. E a minha sorte é que eu já havia me formado, porém não estava trabalhando. Fiquei ali, mofando dentro de casa. Na quaresma seguinte, de quinta para sexta-feira da Semana Santa, eu estava tomando meu banho e aquele cordão de tiras de tecido que Dona Amélia havia confeccionado para mim simplesmente se rompeu durante o banho. E naquele momento eu soltei um grito tão alto que a minha mãe veio ao banheiro para ver o que estava acontecendo. E ali, exatamente como Dona Amélia disse, eu voltei a falar. Isso mesmo. Sem nenhuma explicação científica, voltei a falar normalmente naquele momento. Mas sempre acreditando que o sobrenatural existe e nas coisas que minha avó e Dona Amélia disseram. Ajoelhamos ali no banheiro, minha mãe e eu, e rezamos agradecendo a Deus, e eu pedi perdão pelo meu ato de curiosidade que quase me tirou a vida. Em 2024, voltamos para a roça exatamente na época da quaresma, e dessa vez foi bem diferente. Apesar do prazer de reencontrar os meus primos e reviver todas as nossas aventuras, este foi um ano de gratidão para mim. Retornei à casa de Dona Amélia agradecida a ela. Conversamos muito e ela me explicou determinadas coisas. Eu a agradeci e hoje me sinto muito mais madura em relação à quaresma. Entendo que nada pode ser maior que o meu respeito pelo sobrenatural. Não há curiosidade que valha 1 ano de silêncio. Só eu sei o que passei,
mas me mantive firme, crendo que passaria no prazo determinado. E este ano passaremos a Semana Santa na roça. E será mais uma data para eu agradecer, porque a partir do momento em que voltei a falar, se iniciou um novo tempo em minha vida. Eu não sei explicar, mas sei que tudo é diferente e sou muito grata por tudo isso. Um conselho: nunca deixem a curiosidade de vocês falar mais alto que a sensatez, pois isso pode lhes custar caro como custou para mim. E se parar para pensar, nem foi tão caro, porque eu só perdi a voz temporariamente. Nunca brinquem com o sobrenatural. Nunca duvide de que ele existe, porque uma hora ou outra você pode bater de frente com ele e não ter a mesma oportunidade que eu tive. Muito obrigada, Ellen, por contar o meu relato, e aos poucos trarei outros que ouvi de alguns outros moradores de lá. Um grande abraço a todos e boa noite.